Elivaldo Barbosa vai trazer aqui para a gente quais são os partidos do país, né, que nesse momento estão em alta, Elivaldo. Aline, mais uma vez, bom dia para você que segue nossa companhia. Aline, o jornal Folha de São Paulo publicou essa semana um levantamento muito interessante, ou seja, deu uma atualizada no quadro partidário brasileiro e projetou algo interessante. Dos 29 partidos legalmente constituídos com aval da Justiça Eleitoral Brasileira, 7 são os que são chamados primeira divisão da política nacional com relação a fundo partidário, estrutura e que isso poderá repercutir no resultado das eleições municipais em relação ao protagonismo dessas legendas. Desses 7 partidos, o destaque é o PL, é o chamado G7, é o partido que tem quase 800 milhões de fundo eleitoral para investir na campanha deste ano. Além do PL, há também o União Brasil, que aparece em segundo lugar, tem o MDB, o PSD, o MDB, o Progressistas e o Republicanos. Interessante, Aline, é que no G7 não figuram partidos de tradição na política brasileira e importantes, como o PSDB, os tucanos, que perderam bastante em relação à presença na Câmara Federal, e isso é um critério fundamental para garantir estrutura partidária, ou seja, combustível partidário em termos de estrutura, até mesmo financeira. E o PDT, que também é um partido que sempre pontuou bem na política. E no pelotão intermediário, siglas como o Solidariedade, e o Podemos e outras que estão aí nesse campo mais dos emergentes do que propriamente até mesmo nos partidos que potencialmente têm como recuperar posições perdidas aí ao longo das últimas eleições. Vamos falar então desses fundos, desses recursos, né? O PL com 863 milhões de reais para trabalhar nessas eleições. O PT, PCdoB, a Federação PT, PCdoB e PV com 700,9 milhões. União Brasil com 517,2 milhões de reais. O PSD com 427, pouco mais de 427 milhões. O MDB com 410, Progressistas 406 milhões e 700 mil reais e o Republicanos com 331 milhões e 900 mil reais. Então é uma situação, Aline, que traduz bem a correlação de forças que existe atualmente no país. De um lado o PL pelo desempenho na eleição legislativa de 2022 e do outro o PT, junto com o PCdoB e o PV, que formam ali uma coalizão partidária na formatação legal da Federação Brasil da Esperança, que ficou ali coladinho ao PL. Então são os dois grupos partidários, o PL e a Federação liderada pelo PT, os grupos, eu diria assim, mais fortes na Câmara Federal, que é o critério básico de recursos para o fundo partidário e fundo eleitoral, mas claro que há outras forças também importantes, como União Brasil, o Progressistas, aqui do deputado Átila Filho, o Republicanos e também o MDB, que durante muito tempo foi o líder na Câmara Federal e que perdeu algumas posições nos últimos pleitos. Bom, e olha, falando em Câmara Federal, né, foi aprovada o fim da isenção lá na Câmara Federal para o imposto de importados de até $50 por pessoa física, né? Foi aprovado esse texto apresentado pelo relator do projeto, deputado Átila Filho, do Progressistas, que está aqui com a gente para conversar sobre esse projeto que foi polêmico, né? Gerou até discussões entre o ministro da Fazenda e parlamentares. Chegou a ser engavetado por um tempo pelo governo, porque ele era antipopular e agora foi colocado para essa votação de novo. Bom dia, seja bem-vindo. E como relator, o senhor acabou trazendo novamente à pauta esse projeto. Bom dia, Aline. Bom dia, Elivaldo. Prazer aqui estar na TV Cidade Verde. Bem, foi uma missão me dada pelo Partido Progressista de relatar esse projeto. Na verdade, o projeto, ele é um projeto de mobilidade verde, né? O projeto que é oriundo dessa discussão, é um projeto de mobilidade verde que vem mudar o cenário da indústria automobilística do país, ou seja, tratar a indústria nacional, fortalecer a indústria nacional automobilista e de autopeças. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo onde o cenário mundial de veículos mudou.
com a questão da sustentabilidade, do veículo verde, do veículo híbrido. E com isso a nossa indústria automobilística, ela perdeu competitividade com o mundo. A gente vem de uma política pública do Inovar Alto, depois o Rota 2030, e hoje veio o programa Mover, que é esse o qual eu sou relator, e nós relatamos esse projeto na Câmara dos Deputados na última semana e tivemos êxito com a sua aprovação. E nesse mesmo projeto, já que a gente estava tratando sobre o fortalecimento da indústria automobilística nacional, nós tínhamos uma demanda da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da indústria têxtil, da indústria, a indústria do varejo, a indústria dos produtos pequenos aqui brasileiros e também das frentes parlamentares do comércio, em relação ao fortalecimento dessa indústria nacional que vem sofrendo nos últimos anos uma redução drástica nas suas vendas, um aumento do desemprego nesse setor, o fechamento de lojas físicas, o fechamento de empresas de grandes players, o pedido de recuperação judicial e, consequentemente, o desemprego, né? E, assim, incentivando o desemprego nacional. Então, diante dessa demanda, nós buscamos procurar uma equiparação, uma justiça tributária, né? Não é justo que produtos da China, né, que entrem facilmente pelo país sem fiscalização, não paguem nenhum imposto, e os produtos nacionais, onde são produzidos no Brasil, onde tem loja física, onde geram emprego e renda para as pessoas brasileiras, para os nossos irmãos, não tivesse esse tipo de benefício. Então, a gente buscou atender esse setor, né, um setor que tanto emprega no país, buscando a gente equilibrar um pouco essa tributação. Né? Mesmo assim, com essa taxação de 20%, que na verdade a importação ela é de 60%, mas nós buscamos um entendimento amplo com a base do governo, com a oposição, e nós chegamos numa alíquota de 20%, que a gente pudesse atender o setor nacional, mas também não desestimular essas plataformas chinesas, porque elas também têm um papel importante, principalmente na democratização de produtos que não são produzidos no país. Então, a gente buscou, dessa forma, um bom entendimento e conseguimos êxito aí na última semana na Câmara dos Deputados. É uma decisão, deputado, que se integra à recentemente aprovada reforma tributária, que agora passa pela regulamentação também no Congresso Nacional. Atrapalha, integra? Qual a relação que tem esse PL aprovado com essa nova alíquota de importados em relação ao que já foi aprovado e que está previsto na reforma tributária? Elivaldo, a reforma tributária, ela trata de impostos PIS/COFINS, né, os impostos federais, CSL e ICMS e ISS. O imposto de importação, esse que nós colocamos no projeto, né, ele não faz parte da reforma tributária, mas ele soma. Né? Então, assim, hoje o produto importado, ele paga o imposto de importação mais o ICMS. O ICMS dos produtos, esses de 0 a 50 dólares, ele já tem taxa de 17%. Só que isso é de competência da Confaz, né? Dos secretários de Fazenda. O que nós fizemos foi taxar o imposto de importação, que antes era 0. Então, soma. O que é que vai acontecer? Com a reforma tributária, o ICMS provavelmente vira o IVA. Provavelmente não, ele vai virar o IVA. E ele deve ir para uma taxa, um valor de 26,5%. Então, de 17 vai passar para 26,5%. Isso na projeção do governo para 2032, né? Vai ter um cronograma de implantação. Então, o IVA vai somar com o imposto de importação. Porque, na verdade, o imposto de importação ele não tem um fim arrecadatório. Desde a sua origem de criação, ele tem um fim de regulamentar essas importações justamente para proteger o setor nacional. Agora, como é que deve ficar, caso que ainda vai passar pelo Senado, né? Caso seja realmente aprovado, como deve ficar a partir de agora? Nós aprovamos o relatório na última terça-feira à noite na Câmara dos Deputados, aprovamos de forma unânime, né? Uma aprovação muito importante. Aí ela agora está no Senado Federal. O Senado, ele tem o seu tempo, claro, ele deve designar o relator, está pautado para terça-feira agora, próxima terça, mas pode ser que o relator faça alguns ajustes no projeto. Tanto a parte de taxação pode ter esse ajuste, mas como foi construído com participação do governo e da oposição, a gente acredita que não vai ter interferência na taxação. O que pode acontecer é em relação ao projeto de mobilidade verde,
né? Porque é um projeto amplo, complexo, que aí pode ter algum ajuste. Mas, enfim, a gente precisa de celeridade, porque o projeto Mover, ele é de uma medida provisória que ela caduca hoje. A partir de hoje, o projeto Mover fica sem legislação, sem segurança, sem amparo jurídico, né? E nós temos aí já 70 empresas da indústria automobilística já habilitadas, com a previsão de investimento na ordem de 130 bilhões. É um setor que movimenta 1,5 milhões de empregos e a tendência é que a gente volte a ter a nossa indústria automobilística no cenário mundial, né? O Brasil já foi um dos maiores produtores de carro do mundo. Hoje ele não é mais, ele está entre nono, oitavo, e ele pode voltar a ser o quinto, sexto produtor com esse programa. Então a gente luta para que esse projeto seja aprovado no Senado essa semana. Se não tiver nenhum ajuste, de lá ele pode ir para o presidente sancionar. Se tiver, ele volta para a nossa relatoria, a gente finaliza e encaminha para o presidente da República. A taxação dos importados, deputado, interfere de algum modo na relação comercial Brasil-China, já que é o maior parceiro comercial do país e o Brasil é um dos grandes exportadores de matéria-prima, de produtos primários, como soja, milho, minério de ferro. Essa mudança pode de algum modo afetar essa importantíssima e estratégica relação comercial Brasil-China? Não, de forma alguma, Elivaldo. A taxação é muito mínima, entendeu? São produtos de 0 a 50. O Brasil continua com uma excelente relação com a China. Essa medida está acontecendo no mundo todo. Isso é questão de protecionismo nacional. Isso é preservação do emprego do país, né? Você vê que o Biden, que é o presidente democrático dos Estados Unidos, taxou em quase 5 vezes o carro chinês, justamente para não quebrar o mercado automobilístico americano. Então, da mesma forma, outros países caminham nesse sentido. Isso não é medida arrecadatória, isso não é para prejudicar o consumidor, isso é porque a gente não tem essa sensibilidade de que um produto que a gente compra, que tem no Brasil e a gente deixa de comprar no Brasil, ele pode gerar um desemprego, pode gerar uma precarização do trabalhador, um desemprego, um fechamento de postos de trabalho. Então, isso é uma medida normal e é uma medida de uma taxação mínima que não vai interferir de forma alguma a relação Brasil-China. Falando em relacionamento, eu aproveitar aqui a sua presença para a gente falar sobre a relação dos parlamentares hoje com o Palácio do Planalto, né? A gente, inclusive, tem conversado isso, debatido aqui com o Elivaldo Barbosa no Ponto de Vista. Esse é um projeto que estava escondidinho, engavetado pelo governo federal, exatamente por não ser tão popular. O senhor também votou pela derrubada de alguns vetos nos últimos dias, exatamente do governo federal, do presidente Lula. Então, eu queria entender um pouco, o senhor é do Progressistas, né, um partido que é de oposição. Como é que está essa relação? Como é que isso tem sido construído para que também haja uma harmonia na maneira de governar hoje? Hoje nós temos um problema de articulação do governo federal com o Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados. Isso é fruto da última eleição, da polarização, onde a gente teve uma polarização muito extrema e que foram eleitos muitos parlamentares do centro e que eles têm algumas posições que se diferenciam dessa esquerda que aí está. Mas o parlamento, mesmo diante dessa articulação, às vezes difícil, de matérias, ela tem se posicionado, né, a favor do governo, principalmente. Por exemplo, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, que talvez seja os maiores projetos mais importantes do governo federal, que deu sustentabilidade fiscal para o país caminhar, foram aprovados com a articulação do presidente Arthur Lira e também do governo. Agora, claro, que toda essa articulação passa pelo presidente da Câmara, né? Nós não temos mais aquele poder todo do líder do governo, porque é muito claro, o governo federal não tem base para ter aprovação. O governo Lula tem no máximo 120, 130 parlamentares. Então, para você atingir uma maioria simples, é 250, uma maioria absoluta também. Enfim, é uma aprovação que precisa de um maior número de parlamentares, né? Deputado, e em relação ao Piauí, o que o senhor projeta para Progressistas? Em 2020 elegeu 81 prefeitos, hoje tem 61. Perdeu algum peso político, mas ainda é o partido com o maior número de gestores no Estado. Essa semana o partido reuniu lideranças e estabeleceu já uma estratégia de buscar manter os espaços que já foram conquistados. O que é que o senhor projeta para o seu partido, para essa eleição municipal?
Olha, é natural que a gente tenha perdido alguns gestores de mudança partidária. Isso é natural da política do estado do Piauí, principalmente de um estado como o nosso, que não tem tanta força, só tem a política como principal atividade do nosso estado. Então a gente já tinha essa expectativa de perder alguns gestores, mas ainda nós continuamos aí com aproximadamente 70 candidatos, com todos competitivos, e a gente espera eleger aí de 50 a 55 prefeitos e vamos continuar ainda sendo um dos maiores partidos do estado do Piauí. Essa mudança de partido, essa dinâmica da política é natural quando um governo se fortalece e, no caso, nós que somos da oposição, nós perdemos a eleição. Isso é natural e o mundo gira, a política é cíclica. O certo é que o partido vai continuar vivo. Nós fizemos um evento importante com a presença maciça dos prefeitos, até prefeitos que saíram do nosso partido, mas continuam alinhados com o nosso senador Ciro Nogueira. Não tenho dúvida que a força do progressista a nível nacional vai manter vivo o nosso partido e forte aqui no estado do Piauí. Deputado, eu queria muito agradecer aqui sua presença, deputado Átila Filho, deputado federal, que está aqui no nosso estúdio hoje conversando sobre vários assuntos. Muito obrigada, um bom fim de semana para você. Obrigado. Aqui um abraço a todo o estado do Piauí. Foi muito importante a gente esclarecer esse projeto tão importante para o país e para o Piauí. Um grande abraço à população aí. Elivaldo, também te agradecer aqui pela companhia durante essa semana. É isso, Aline. Bom final de semana e até segunda. Segunda.